Bom, a Polícia Militar e o Ministério Público acabam de divulgar o resultado de uma operação contra uma facção criminosa que age em Minas e em outros estados também do país. Mais de 120 mandados de prisão, busca e apreensão foram cumpridos. O repórter Gabriel Rodrigues está ao vivo aqui comigo, tem outras informações. Boa tarde, Gabriel. O grupo tinha bastante dinheiro também. Diga aí, quanto foi bloqueado dos criminosos? Olá, Lair, boa tarde para você e para quem está acompanhando o nosso Balanço Geral Minas. Esse valor pode chegar a 18 bilhões de reais, é muito dinheiro mesmo. E para a gente poder entender um pouco melhor como essa história tem início, como é que funcionou essa operação conjunta que já está acontecendo há algum tempo e não deve acabar tão cedo, a gente vai conversar tanto com o coordenador geral do GAECO, quanto com a Major Laila, que é porta-voz da Polícia Militar aqui do estado de Minas Gerais. E a gente começa tentando entender justamente o bloqueio desses valores e o que acontece nessa fase da operação. E é para isso que eu pergunto para o senhor agora, em relação a isso, como é que aconteceu essa parte da operação recentemente agora? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Esse trabalho de investigação ele começa evidentemente a partir de uma disputa de território, que até, na verdade, justifica o nome, explica em grande medida o nome da operação, Custo Fidelis, de disputa de território. E evidentemente que a partir daí são praticados diversos outros delitos, e aqui essas organizações investigadas, elas são marcadas pela prática de atos de extrema violência para a consecução de seus objetivos, e neste passo se verificou, como também é muito de praxe, que essas organizações criminosas, uma local, uma facção criminosa local, era filiada a uma outra de atuação nacional, e se verificou que ela se valia de empresas, sobretudo no estado do Amazonas, para conferir alguma aparência lícita no que a gente chama de lavagem de dinheiro para bens e valores obtidos com a prática de diversos ilícitos, notadamente o de tráfico de drogas. Aí se verificou que uma dessas empresas, só uma delas, chegou a movimentar 20 milhões de reais por ano, que apenas a título de tráfico de drogas se movimentava 8,4 milhões em 2 semanas. A partir daí foi feito um trabalho com identificação de todos os responsáveis, identificação dos valores que eram movimentados, e a partir daí, evidentemente que esse número de 20 bilhões ele tem uma lógica dentro de todos os elementos de convicção probatórios que foram colhidos ao longo da investigação até se chegar a esse valor. Foram 18 bilhões autorizados de bloqueio, efetivamente bloqueados até o momento mais de 220 milhões de reais. Só por aí, Lair e público do Balanço Geral, você já tem uma noção da potência aí desse grupo, dessa organização criminosa. Não só pelo valor, mas pela atuação também. A gente está falando de Teófilo Otoni, uma cidade no interior aqui de Minas Gerais, mas também estamos falando de ramificações na capital mineira, dentro de um aglomerado e chegando até o norte do país. Eu queria que o senhor tentasse explicar um pouco melhor para a gente como é que eles faziam isso, que tipo de empresa que era, como é que essa lavagem de dinheiro funcionava. Essas empresas elas funcionavam como hub da organização criminosa. Nós temos aí empresas de pescado, microempresas, nós temos aí de gás liquefeito, empresas prestadoras de serviços de internet. Essas empresas elas movimentavam com o objetivo de conferir uma aparência lícita aos valores obtidos pelas organizações criminosas. Elas recebiam depósitos. Esses depósitos, para não chamar a atenção dos órgãos de investigação financeira, eram depósitos pulverizados, no que nós chamamos de uma tática de smurfing. Através eu faço pequenos depósitos para encobrir um valor muito maior. E a partir daí se identificou, se compreendeu a engrenagem dessas organizações criminosas que, concomitantemente a essa ação de lavagem de dinheiro, de bens e valores, ela praticava outros delitos com o objetivo de exercer um domínio ou de ampliar o seu domínio territorial, notadamente homicídios com extrema crueldade, filmados, muitos desses homicídios precedidos de serviços de inteligência das organizações criminosas, divulgados, porque para as organizações criminosas manterem o seu poder, evidentemente que elas precisam de fazer uma propaganda dessa suposta força que elas têm, e nesse caso não foi diferente. Uma vez compreendida a organização criminosa, foi dada a resposta, inicialmente obtido tudo realizado hoje, é importante que se diga, com autorização judicial,
e concomitantemente, como a Major Laila disse, respostas em relação a questões urgentes que necessitavam de uma resposta dada, foram sendo prestadas ao longo dessa investigação que remonta a 1 ano e 6 meses. Eu volto já para perguntar para o senhor essa parte da investigação, mas agora eu vou começar a conversar com a Major Laila para poder entender o início dessa história, Major, porque a gente recebeu algumas informações falando sobre questões pontuais que teriam acontecido na cidade de Teófilo Otoni, inclusive com criminosos utilizando vestimentas da Polícia Militar e da Polícia Civil para executar as pessoas que iam contra os desejos deles naquela região, e parece que isso deu início a toda essa busca feita pelas forças de segurança. Como é que foi essa parte, Major? Boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos. Na verdade, isso intensificou as nossas ações, porque quando há um desafio ao Estado, infratores utilizando de fardamento, utilizando de uniformes da nossa instituição, infratores gravando vídeo lá em aglomerados de outros estados como Rio de Janeiro, ameaçando a população, ameaçando as forças de segurança, querendo mostrar domínio de território. Isso tudo deixa a nossa instituição ainda mais intensa nesse processo de levantamento de dados, de volume de ocorrências, como o próprio doutor Giovanni disse. Nós temos ocorrências ao longo de todo esse ano e meio de quadrilhas que estão correlacionadas a essa quadrilha de Teófilo Otoni. Aqui no Morro das Pedras é um ponto nevrálgico dessa operação, porque há uma correlação muito forte, inclusive o principal alvo dessa operação, um dos criminosos que faz um home office, porque está lá no Rio de Janeiro, homiziado, protegido pela facção criminosa, mas determinando o que acontece, tentando influenciar na questão do cometimento de delito aqui. Ele começa essa ousadia, a ampliar essa ousadia, a vir diretamente contra as forças de segurança, a ameaçar agentes de segurança, e a partir daí a gente consegue ampliar essas informações, desencadear e dar esse prejuízo financeiro ao tráfico de drogas, ao Comando Vermelho. Major, quem assiste o Balanço Geral está acostumado a ouvir a senhora, tem essa parceria aqui com o Balanço Geral, né? E o que eu gosto muito na fala da Major é que sempre ela consegue colocar assim, praticamente desenhado pra gente a história. Eu justamente queria pedir isso pra senhora agora. A senhora fez antes da entrevista ao vivo uma linha do tempo com a atuação de vocês em relação a esse caso, e eu queria que você aproveitasse para explicar isso também para o público do Balanço Geral, Major. Isso, como o doutor Giovanni disse, lá no final de 2023 nós tivemos um crime em Teófilo Otoni, onde 2 membros da FTO executaram 2 membros do Eucalipto, são 2 organizações criminosas locais, e a partir disso, isso gerou uma insegurança local, porque a disputa por território começou a ficar muito mais intensa entre essas 2 organizações. Nós enviamos reforços da Polícia Militar para o local, intensificamos as nossas operações e por diversas vezes, ao longo dos meses seguintes, ali até o início de 2024, fomos recebidos com disparos de armas de fogo. Tivemos policial militar que teve a sua casa alvo de disparos de traficantes, de pessoas ligadas ao FTO, a família Teófilo Otoni, que é essa organização criminosa local. E isso foi fazendo com que a gente intensificasse as nossas ações, Teófilo Otoni, região e também em outras cidades. A partir daí, essa vinculação financeira também foi percebida, o quanto eles movimentavam de recursos, o quanto havia uma organização muito maior. Não era uma pequena quadrilha, não era uma pequena organização criminosa, havia todo uma entrelace nacional, inclusive, como o doutor já disse, com o dinheiro sendo enviado para Amazonas, para a próxima Colômbia, uma tríplice fronteira ali, Brasil, Colômbia e Peru, na cidade de Tabatinga, que é onde nós cumprimos vários mandados hoje, estamos ainda nesse cumprimento. Essa intensificação gerou uma necessidade ainda maior desse entrelaço com o Ministério Público, que sempre está junto conosco nessas operações. É rotina, nós estarmos aqui, nós, GAECO, falando o tempo todo de operações que são constantes, e nessa não foi diferente. E há 1 ano e meio, o GAECO nos apoia nessa colheita de provas, nesse processo investigativo, até que hoje a gente deflagrasse, e ao todo, contando esse ano e meio, 56 alvos que já foram neutralizados no sentido de prisões, apreensões acontecidas, mais de 500 quilos de entorpecentes também já apreendidos nesse período, e uma série de situações, como o doutor disse, vários crimes, por exemplo, Gabriel, que aconteceram ao longo desse período. Os traficantes, os integrantes dessas organizações criminosas faziam um trabalho de inteligência da organização, sobrevoando drones no aglomerado, para ter certeza que não havia presença da Polícia Militar antes de realizar uma execução, antes de realizar um crime. Então a gente conseguiu capturar tudo isso ao longo dessas investigações e hoje cumprimos esses mandados, principalmente dando esse golpe
financeiro. No que eu tenho para falar aqui, acredito que o doutor concorde comigo, se não é a maior, uma das maiores operações contra o Comando Vermelho no país. Major, e é justamente esse o objetivo principal dessa operação, narrado aí por todas as partes integrantes, que é atingir o cerne, a raiz, a matriz aí dessa organização criminosa, focado inclusive na questão financeira. Só que, por mais que exista o empenho de todo mundo envolvido, algumas dificuldades acabam sendo encontradas pelo caminho, e eu queria perguntar justamente isso para o senhor, que é coordenador do GAECO, sobre como que vocês estão tendo dificuldade em acessar alguns documentos que podem ser fundamentais para que vocês consigam acessar de verdade essas organizações criminosas, né, doutor? Como foi dito aqui antes na apresentação e respondido por outras pessoas, evidentemente que a gente espera uma definição do Supremo Tribunal Federal quanto à questão da utilização dos COAFs, dos relatórios de inteligência financeira, os RIFs, né, produzidos pelo COAF, e temos certeza, temos muita confiança numa decisão correta, numa decisão que será muito positiva no combate, sobretudo, ao crime organizado. Que eu gosto de dizer sempre, a gente trabalha dentro da moldura jurídica que é possível, né? Todo o trabalho foi feito absolutamente dentro desses parâmetros, né, de observar a legislação, observar o entendimento predominante dos tribunais superiores sobre todos os temas aqui tratados. Evidente que há algumas questões, essa que você perguntou é uma delas, que nos coloca muitas dificuldades, mas nós temos esperança que num futuro muito breve vai haver uma decisão positiva, espancando qualquer dúvida em relação a essa questão. Daqui para frente, como é que fica? Porque longe de acabar, né? Vocês ainda têm muito trabalho pela frente. Sim, com toda certeza. Digo que nós subimos o morro. A parte mais difícil agora, se a gente for falar na questão de, fazendo uma analogia com aqueles que escalam o Everest, por exemplo, a maior parte das mortes acontece na descida. Então a dificuldade maior agora. Nós partimos agora para uma etapa de análise de todo o material que foi colhido no dia de hoje, de finalizar a análise de todo o material que foi sendo amealhado ao longo desse 1 ano e meio, com oferecimento de denúncia e, evidentemente, de elaboração de outros requerimentos ao Poder Judiciário nos próximos dias. Não podemos descartar a possibilidade de que essa operação e, sobretudo, o material que nós colhemos a partir dela no dia de hoje, que ele vai propiciar, todo esse material vai propiciar outras fases, outras operações decorrentes de tudo que aconteceu no dia de hoje. A gente está falando, claro, dessa organização criminosa do tráfico de drogas, mas depois dessa atuação de vocês, a história ganha um corpo ainda maior, porque todas essas empresas que eventualmente tiverem participação também vão ser penalizadas, seja pelas questões do tráfico de drogas ou da lavagem de dinheiro, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. O Ministério Público, nós temos todo o aparato normativo para responsabilizar também a atuação dessas empresas, dos seus sócios, que foi absolutamente decisiva em relação aos valores recebidos pelas organizações criminosas. Evidentemente que isso vai ser feito a partir de todo o material que nós temos e que foi colhido no dia de hoje. Doutor, eu vou aproveitar aqui para encerrar também com a Major Laila, perguntando um pouco sobre a importância criminal, né, do dia a dia na rua de uma operação como essa. Vocês retiraram muitas armas, retiraram muitas drogas, muitas pessoas que têm aí, inclusive, cargos importantes dentro dessas organizações criminosas, e eu queria entender o que tudo isso acaba significando para o tráfico de drogas brasileiro, né? Já que a gente está falando de uma grande organização criminosa, mas especificamente aqui de BH, Major. Com certeza isso é um duro golpe para o tráfico, no contexto geral, organizações criminosas que têm uma resposta da Polícia Militar, do Ministério Público, das Forças de Segurança no Estado, à altura das ameaças que são realizadas, mas principalmente, eu acho que mostra para a população que podem contar, a população ela pode contar com os órgãos de segurança do Estado, saibam, né, que a gente está trabalhando de maneira integrada, que o resultado sempre é muito efetivo. Uma grande operação como essa mostra um resultado conjunto, mas nós todos os dias estamos batalhando em prol da população mineira, no sentido muito geral, de pequenas ocorrências de tráfico a grandes ocorrências, né? O nosso policial militar todo dia arrisca a sua vida para essa proteção, e eu acho que hoje isso ficou muito visível, né? Com 140 policiais militares na rua, com policial militar
deslocando mais de 3 mil quilômetros junto com agentes do Ministério Público para cumprir esses mandados lá no estado do Amazonas, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro. Então nós temos o tempo todo nos colocado à disposição da população, mostrando efetividade no nosso trabalho e deixando claro, eu já falei isso aqui algumas vezes e volto a repetir, o domínio do território mineiro é do Estado, é das forças de segurança, é do Ministério Público, são dos agentes da lei e isso não vai mudar aqui em Minas. Major, obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho da senhora e de toda a sua equipe. O mesmo digo para o pessoal do GAECO, do Ministério Público e a gente aqui do Balanço Geral, Lair, claro, vai continuar acompanhando, porque a gente mostrou desde a primeira fase da operação, estamos mostrando essa novidade aqui agora, mas na certeza de que tem muito mais coisa que ainda vai vir aqui pela frente e a gente, claro, volta a mostrar aqui no Balanço Geral. Agradeço aí essas notícias terem sido passadas com exclusividade ao vivo aqui agora no Balanço Geral em primeira mão, mas a gente volta com qualquer nova informação a qualquer momento. Laí. Obrigado, viu, Gabriel? Um abraço para o Major Laila, obrigado ao doutor Giovanni também do GAECO, muito obrigado pela participação ao vivo. Viu o quanto que movimenta o tráfico?